Vamos estudar a vegetação do nosso país, especificamente a vegetação do Brasil. Fiquem atentos e vamos começar a nossa aula. Vamos iniciar nosso conteúdo acompanhando a leitura que eu vou introduzir sobre o que é uma vegetação. A vegetação corresponde à cobertura vegetal, ou seja, toda a cobertura verde que tem em cima do nosso território, existente nos locais do mundo, as quais são influenciadas sobretudo pelo clima, ou seja, o clima ele determina o tipo de vegetação daquele local. Além de aspectos climáticos, outros fatores são importantes para o desenvolvimento da vegetação. Que outros fatores são esses? Relevo, hidrografia, solo, pressão atmosférica, altitude, latitude e movimentação das massas de ar. Se pararmos para lembrar, cada um desses pontos já estudamos no decorrer das nossas aulas, ou seja, em videoaulas anteriores. E podemos perceber que cada um deles influencia no tipo de vegetação de cada local do nosso planeta. E agora especificamente do Brasil, que é o que estamos estudando. Acresce com ações do homem, ou seja, o homem também ele causa modificação na vegetação e no tipo de vegetação. Qual a diferença? Que a ação do homem é uma ação desordenada, ou seja, o homem ele é consciente do que está fazendo. Já uma ação da natureza, ou seja, pressão atmosférica, altitude, latitude, massa de ar, são ações que ocorrem por consequência natural. Esses fatores, determinados por ações destituídas da consciência ambiental, têm sido dos temas mais importantes na atualidade. Como assim? Existem várias conferências no mundo que elas estudam e grandes pessoas, grandes políticos, grandes personalidades se encontram para debater sobre os problemas do clima, da vegetação, consequentemente do nosso meio ambiente e de que forma pode resolver os grandes problemas causados pelo ser humano. E agora vamos observar o mapa do Brasil e poder identificar onde fica cada tipo de vegetação dentro do nosso território, ou seja, onde elas se localizam. Vamos começar com a floresta amazônica. A floresta amazônica ela está localizada na região norte do Brasil, essa parte verde. Mas ela pega um pedaço do estado do Maranhão, que fica na região nordeste, e ela pega um pedaço do estado do Mato Grosso, que fica na região centro-oeste. Então, aqui nós temos a floresta amazônica. A nossa segunda vegetação é a Mata Atlântica. Ela absorve duas regiões. Região nordeste, que é essa parte aqui amarela, e a região sudeste. E ela tem uma pequena proporção na região sul. Essa área ela foi muito explorada no nosso período de colonização e povoamento do Brasil, na época da exploração da cana-de-açúcar e dos engenhos na região nordeste e da exploração do ouro na região sudeste, onde a família real começou a chegar às nossas terras e começou a desenvolver essa área com o processo de urbanização. Nossa terceira, agora, vegetação, zona dos cocais. A zona dos cocais, a gente localiza ela com roxo. Então, ela está localizada na região nordeste, especificamente entre Maranhão e Piauí. A nossa quarta vegetação é a mata das araucárias, ela está de rosa. Conseguimos encontrar ela na região sul. Já os pampas de verde também encontramos no sul, já no Rio Grande do Sul, o último estado do nosso Brasil, ou seja, o finalzinho. Depois nós temos o Cerrado. O Cerrado está localizado no meio do nosso território, ou seja, na nossa região centro-oeste. Mas também conseguimos encontrar algumas características do Cerrado, por exemplo, na região norte, uma pequena porcentagem na região norte, e elas são semelhantes, mas têm algumas características diferentes por conta do clima que vamos conhecer no decorrer das nossas aulas. Nossa próxima vegetação é a caatinga, vegetação predominante da região nordeste, onde está localizado o nosso estado do Ceará. Então, a caatinga já encontramos nessa área.
Ela está muito relacionada com o sertão nordestino. Nossa próxima vegetação, Pantanal. Pantanal está relacionado com o estado do Mato Grosso do Sul. Então, ele fica na região centro-oeste. E, por fim, a nossa região litorânea, que é todo o litoral do Brasil. Mais especificamente no período de exploração do Brasil, se iniciou na região nordeste, através do estado do Rio Grande do Norte, se estendendo até o estado do Rio de Janeiro. A nossa vegetação, tanto a do mundo como a do Brasil, ela é classificada em 3 tipos. A vegetação arbórea, a vegetação arbustiva e a vegetação herbácea. A arbórea está relacionada com as árvores, ou seja, o tamanho das árvores. Arbustivas são os arbustos que nem são grandes e nem são pequenas, são intermediárias. E as herbáceas são as ervas e gramíneas, são aquelas mais chamadas de plantas rasteiras. Então, nós temos 3 tipos de vegetação. A arbórea, que está relacionada com as árvores de grande porte, as arbustivas, que são as árvores médias, ou seja, os arbustos, e as herbáceas, que são consideradas ervas ou gramíneas, que são parecidas com plantas rasteiras. Depois desse processo de entender a classificação de vegetação e a definição da vegetação, além de analisar no mapa, agora vamos entender, ou seja, vamos conhecer os tipos de vegetação com suas características. Iniciamos com a vegetação caatinga. Ela é encontrada na região nordeste, que observamos no mapa do Brasil, em menor escala na região sudeste. Isso quer dizer o quê? Existe um estado na região sudeste que faz fronteira com a região nordeste. Esse estado é o estado de Minas Gerais. Ele fica na região sudeste e ele faz fronteira com a região nordeste através da Bahia. Então, é uma pequena escala de caatinga encontrada nesse estado, mas ele não gera grande proporção para o desenvolvimento do estado, principalmente com relação à vegetação e ao clima. Então, podemos dizer que a caatinga, ela se encontra predominantemente na região nordeste. Ela se desenvolve nos locais que apresentam um clima tropical semiárido, ou seja, qual é o clima tropical semiárido? É um clima seco, principalmente no nosso sertão nordestino, e que reúne predominantemente árvores arbustivas, que acabamos de ver, que são aquelas de médio porte, com presença de cactos e plantas xerófilas. Aí você deve estar se perguntando, professora, o que são plantas xerófilas? Bem, são plantas que conseguem se adaptar a clima seco, relacionado com o clima árido, ou seja, não ocorrem muitas chuvas, não precisa de água para o seu sustento, para a sua vida conservante. E quando isso ocorre, o processo de chuva, eles conseguem armazenar uma quantidade de água para se manter verde e vivo durante muito tempo. Por exemplo, os nossos cactos. Esse tipo de vegetação, além de ser encontrado no Brasil, especificamente na região Nordeste, também encontramos em outros países da América, como o México, por exemplo. Encontramos em países da Europa, da Ásia e da África, e qual lá eles recebem um outro tipo de nome. Lá eles são conhecidos como estepes. Então, para entender, no Brasil, nós temos a caatinga. Em outras localidades do mundo, ela é chamada de estepes. Ou seja, nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, mas com as mesmas características. Então, a caatinga, ela é uma vegetação típica do sertão nordestino, apresenta um clima semiárido, tem folhagens atrofiadas, ou seja, folhagens pequenas e secas, caules grossos e raízes profundas. Por que essas raízes profundas? Por conta da necessidade de se encontrar água. Algumas regiões da Caatinga estão em processo de desertificação por causa da degradação do solo
que já é irreversível. O que é essa desertificação? Os habitantes daquela região, a população, por conta da seca, por conta da falta de chuva, por conta do solo rachado, ou seja, eles não terem mais como se sustentar, estão deixando esse território. Então, cidades que existiam estão deixando de existir, estão se tornando cidades fantasmas, e aí está relacionado muito com o processo de deserto, ou seja, de desertificação. Agora chegamos à nossa segunda vegetação, cerrado. No Brasil, encontramos na região norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. Mas onde se predomina, onde se o território tem maior quantidade, é na região centro-oeste. Esse tipo de vegetação é muito comparado com savanas. Isso quer dizer o quê? Que no Brasil, na região centro-oeste, nós temos o cerrado. Em outras localidades do mundo, é conhecido como savanas e que apresentam as mesmas características. Árvores baixas, esparsas com troncos, e a maioria dos troncos retorcidos, além de gramíneas e arbustos. Sua vegetação consegue se adaptar ao clima seco e úmido que varia de acordo com a estação do ano. Está localizado principalmente na região centro-oeste do Brasil, que já vimos, mas ainda pode ser encontrada em menor escala em outras partes da região do Brasil, ou seja, como vimos na região norte, na região nordeste, mas são em pequenas escalas, onde ela predomina, ou seja, onde ela é encontrada principalmente na região centro-oeste. A nossa terceira vegetação é o mangue. Vegetação típica de regiões alagadiças e lodosas, ou seja, com lodo, mangue, né? Encontrado na costa litorânea do Brasil, nas zonas tropicais e subtropicais. É denominado de vegetação de transição, porque ela surge entre o ambiente terrestre e o marinho, ou seja, ela está numa transição da água para a terra ou da terra para a água. É possível encontrar em outros continentes, como a África, na Ásia, na Oceania e em outros países do continente americano. Então, o mangue, ele é um tipo de vegetação predominantemente encontrado no mundo e que a sua nomenclatura não costuma mudar. Ou seja, independente do local que esteja, costuma se chamar essa vegetação típica de regiões alagadiças e lodosas como mangue. Ela apresenta um solo rico em nutrientes, água salobra, porque ela é decorrente da união dos rios com os mares, ou seja, água doce com água salgada. Apresenta árvores de médio e grande porte, as quais podem apresentar raízes aéreas, em virtude da falta de oxigênio nos manguezais. É a necessidade da árvore ter o seu sustento, ou seja, ter a forma de se conservar. Sua vegetação é bastante variada, porém típica da região litorânea, ou seja, costumamos encontrar apenas nas regiões litorâneas, que são onde ficam as praias, como a gente costuma dizer. São regiões alagadiças e salobras e abrigam os manguezais, com gramíneas e plantas rasteiras. E já vimos vários tipos de plantas gramíneas no decorrer das nossas outras aulas. Agora chegamos à nossa quarta vegetação, pampas. Os pampas, eles são um tipo de vegetações encontrado especificamente no sul do Brasil, e como vimos lá no mapa, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, os pampas, eles se assemelham às pradarias. Então, aqui no Brasil, eles são chamados de pampas, em outros locais do mundo, eles são chamados de pradarias, posto que reúne um tipo de vegetação rasteira com gramíneas. A gente costuma, aqui no Brasil, principalmente aqui na região Nordeste, dizer que são plantas com mato. A gente fala dessa forma, mas não são matos. Essas são plantas chamadas de gramíneas. Embora apresente arbustos e árvores de pequeno porte, os quais não aparecem nas pradarias, ou seja, nos campos aqui no Brasil, costuma-se ter essas árvores de pequeno porte, porque ela está muito relacionada com a Mata Atlântica, fronteira,
Já nas pradarias, ou seja, nos outros países, elas não apresentam. Do jeito que podemos observar na imagem. São completamente rasteiras. Você não vê árvores. Você vê essas pequenas plantas que são chamadas de gramíneas, que aqui na região Nordeste a gente costuma dizer que são matos. Além do Brasil, a gente também encontra na Argentina e no Uruguai. Agora temos a nossa quinta vegetação, que é a vegetação do Pantanal. Ela é considerada a maior planície alagada do mundo, pois o Pantanal está localizado na região centro-oeste do país, ou seja, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e apresenta um tipo de clima, que é o clima tropical. Além do Brasil, essa vegetação é encontrada também nos nossos países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. Lá, eles não são chamados de Pantanal, lá eles são chamados de Chaco. Então, já tem uma outra nomenclatura. A vegetação presente no Pantanal é chamada de vegetação de transição, porque está entre o cerrado e o campo, ou seja, está no meio, está em transição de uma vegetação para outra. Sua vegetação é bastante variada, compreende tipos de florestas tropicais, do cerrado, do campos e caatinga, ou seja, por estar localizado na região centro-oeste do Brasil, acaba pegando um pouco da vegetação de outras regiões, como o cerrado, como o campo e como propriamente a caatinga. Possui grande diversidade, fato esse que pode estar ameaçado por causa do avanço das lavouras. Ameaçado de que forma? Através dos desmatamentos e através das queimadas, para fazer parte de um processo de desenvolvimento agrícola. Temos também a Mata das Araucárias, que vimos no nosso mapa, também conhecida por Mata dos Pinhais. Então, você pode ouvir falar dela como Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais. No Brasil, ela pode ser chamada dessas duas formas, tá? Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente na região sul do Brasil, ou seja, do nosso país. Se desenvolve com clima subtropical, ou seja, invernos frios e verões quentes. Tem a presença de árvores com grande porte, no qual se destaca o pinheiro do Paraná, ou araucária. E aqui nós temos o exemplo, que são árvores de grande porte. Você pode ver que ela é maior do que as outras, então ela se destaca por nesse ponto. Essas aqui já são árvores de médio porte. E aqui árvores de grande porte. Embora seja predominantemente encontrada nos estados do Paraná e Santa Catarina, essa formação é encontrada na Serra do Mar, também na Mantiqueira, no estado do São Paulo. Por quê? Porque faz fronteira. Porque são vegetações que fazem fronteira uma com as outras. Então, nesse ponto, a vegetação da Mata das Araucárias, ela está muito relacionada com a Mata Atlântica. Por isso que a gente consegue encontrar um pouco na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Então, ela é uma vegetação predominantemente no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, se destacando em maior proporção para o estado do Paraná e Santa Catarina. Nela, nós temos duas árvores que são muito conhecidas dentro do estudo dessa vegetação, que é o pinheiro do Paraná ou araucária, que eu acabei de mostrar na imagem para vocês, e apresenta um clima subtropical. Mas, infelizmente, esse tipo de mata vem sofrendo com a questão da devastação, porque ela é uma área muito explorada e está em extinção, pois a sua madeira ela é muito utilizada. E, por não se ter o processo do replantio, essa árvore ela pode entrar no processo de extinção no nosso planeta. A Mata dos Cocais é a nossa sétima vegetação. É localizada no nordeste do país, especificamente no estado do Maranhão e Piauí.
É considerada como uma mata de transição, pois ela está entre os biomas da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado, ou seja, ela está entre a transição de uma mata para outra. Então, fica entre a vegetação da floresta amazônica, entre a vegetação da Caatinga e entre a vegetação do Cerrado na região centro-oeste. Região norte, região nordeste, região centro-oeste. Por isso que é chamada de uma mata de transição. A mata dos cocais é uma vegetação que surge em dois tipos de clima. No clima equatorial úmido e no clima semiárido. Por que ela apresenta esses dois tipos de clima? Como ela está numa faixa de transição da região norte com a região nordeste, ou seja, de uma parte mais úmida com a parte mais seca, ela apresenta esses dois climas. Apresenta árvores de grande porte que formam uma floresta, das quais se destacam as plantas, ou seja, as árvores da carnaúba, buriti, açaí e babaçu. A nossa vegetação amazônica, ou Amazônia, também pode ser chamada de floresta amazônica. Por quê? Ela é encontrada não só no território do Brasil, é uma vegetação extensa, de grande proporção. Então, podemos encontrar na parte da América do Sul, nos países da Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. Mas a maior proporção está no Brasil. Por isso que é considerada uma floresta brasileira. Mas não quer dizer que a gente não possa encontrar em outros países da América do Sul. Ela se desenvolve em regiões de clima equatorial, ou seja, quente e úmido, e apresenta uma mata densa e fechada, com árvores de grande, médio e pequeno porte. Então, na floresta amazônica, ou amazônica, como a gente costuma dizer, ela apresenta os três tipos de portes de árvores, o grande, o médio e o pequeno. E ela é considerada uma mata fechada exatamente por ter esses três tipos de proporção de árvores, onde elas podem ser classificadas de várzea, igapó e igarapé, além de terra firme e montanhosas andinas. Por quê? Como ela não é localizada só no Brasil, ela também apresenta florestas, ou seja, árvores diferenciadas nos outros países. Por exemplo, as montanhas andinas não é relacionada com o Brasil, mas ela é relacionada com o Equador, por ser uma área mais fria, Peru. Já a mata de terra firme, a gente já consegue localizar uma parte no Brasil, mas também encontramos na Bolívia, Colômbia. Então, elas apresentam nomenclaturas diferentes por não ser apenas um território brasileiro. Sua vegetação é densa por causa dos fatores climáticos da região, que é quente e úmido. Apresenta uma grande variedade de fauna e flora, ou seja, animais e plantas. É bastante diversificada, por isso é considerada a região mais rica em variedades do planeta, ou seja, é a região do nosso planeta Terra que apresenta uma grande variedade de espécies de plantas e animais. E aqui concluímos mais um assunto do nosso capítulo 12, que falou sobre